tema da nossa mentoria de hoje, eu reputo que seja o tema mais importante na preparação para os concursos das carreiras jurídicas. Talvez nós estejamos hoje a falar daquilo que, se você me perguntasse, Dominoni, qual foi o grande barato, o grande pulo do gato da tua preparação que te levou à aprovação? Eu diria, se eu só pudesse falar um fator, tá? Se eu só pudesse nominar um ponto, eu diria, sem sombra de dúvidas, que foi quando eu aprendi a fazer as revisões da maneira como eu entendo hoje, e eu reputo hoje como a melhor forma de se fazer revisões. O nosso objetivo aqui é tratar com a profundidade adequada dentro desse escopo, dentro desse formato de mentorias abertas por volta de 30 a 40 minutos. Eu vou, com o tempo, me aprimorar para falar tudo que eu preciso falar para vocês em 30 minutos. Porque a gente que está estudando para concurso das carreiras jurídicas, o que a gente precisa é estudar a matéria do direito. Aprendeu a fazer, vai lá e faz. Esse é o meu mantra dentro do meu curso, dentro da minha mentoria, e esse é o meu mantra aqui com vocês. Ok? Então, tudo que a gente aprender aqui, a gente precisa executar imediatamente. E à medida em que você for executando, você vai ficando melhor naquilo como é natural e óbvio de qualquer habilidade humana. Ok? Então vamos lá. Um dos grandes erros que os concurseiros cometem durante a preparação deles é não fazer revisões. E a verdade é que é uma verdadeira angústia fazer revisões. Por quê? Fazer revisões, queridos, implica em parar de colocar conteúdo novo para dentro, parar de ler matéria nova e voltar naquilo que você leu. Então, a impressão que eu tinha quando eu não fazia as revisões da maneira como a gente precisa fazer é que eu estava perdendo meu tempo. Por quê? Naquele dia que eu fazia revisões, eu estava deixando de colocar para dentro conteúdo novo, de estudar matéria nova. E a gente sabe que a quantidade de disciplinas e de matéria, o conteúdo programático dos concursos das carreiras jurídicas é um conteúdo animal. É um conteúdo absurdo. Então, o fato de você passar em 1, 2, 3 dias sem ver matéria nova, isso é angustiante. Mas, ok, esse jogo, o jogo da preparação, o jogo da aprovação nos concursos das carreiras jurídicas é esse mesmo. É assim mesmo. É um jogo de vai lá e vem aqui. Conteúdo novo, rever o conteúdo visto. Não tem outro jeito, é preciso ter nervos de aço. Estudou o tema A, passa para o tema B, volta no tema A. Estudou o tema C, volta no tema B. Estudou o tema D, volta no tema C. É assim que vai conseguir estudar. E depois no B e no A, o número de vezes que você puder fazer. Depende muito. Na terceira vez que eu olhava uma matéria, eu já ficava, praticamente eu deixava de esquecer aquele trecho, aquele ponto que eu revisava. Vai depender. Dominoni, quantas vezes eu vou ter que revisar? Depende muito de cada um. Importa é que você se conheça, veja quantas vezes você precisa fazer e faça. Não importa quantas vezes você tenha que revisar. Ah, eu tenho dificuldade. Não quero saber. Sabe o que é fácil? Ficar em casa sem estudar. E ganhando mal e trabalhando onde não gosta. Isso é fácil. Até a página 2, né? Já pensou fazer isso por anos? Escolha o seu difícil. Passar é difícil. Fazer revisões é difícil. É muito difícil. Não é fácil. Mas tem que ser feito. E tem que ser feito quantas vezes você precisar que elas sejam feitas. Eu não posso dizer para você que são 2 vezes. Tem gente que com 2 vezes já fechou. Eu precisava de 3. Se você precisar de mais, faça mais. Beleza? E um outro ponto. Que todo mundo pega e fala, os meus mentorados, então, não dá para revisar em 4 horas um conteúdo que eu estudei em 12 horas. Claro que não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Beleza? Mas é para revisar o que conseguir revisar. Aquelas matérias que você selecionou para fazer as revisões. Entenda isso. Se quiser reler, e aí existe uma distinção absurdamente grande entre releitura e revisão. Releitura você vai ler todo o conteúdo porque não compreendeu, por exemplo. Ou dada a importância daquele tema, você não basta só a revisão. Você vai precisar reler. Vai precisar ler do início. Beleza? Então é isso. Selecionar aquilo que você vai pegar e vai revisar e fazer a quantidade de revisões necessárias. Ok? Essas revisões, elas permitem que você decore aquilo que você não entende. Eu sou extremamente prático na minha preparação. Eu era extremamente prático na minha preparação. E eu sou extremamente prático na preparação dos meus mentorados, dos meus alunos. Tente compreender o conteúdo que você está estudando. Vá na sua fonte doutrinária, na sua fonte jurisprudencial, na sua fonte legal, e eu aqui já estou dando um outro ponto. As revisões incidem sobre a doutrina, a jurisprudência e sobre a lei. Não existe a menor possibilidade de você não revisar
todas as habilidades que você precisa desenvolver para passar nos concursos das carreiras jurídicas. Vocês sabem que é lei, doutrina e jurisprudência. Tem que revisar todas essas 3 valências. O que eu quero deixar claro é que você vai revisar tudo. Lei, doutrina e jurisprudência. Beleza? Se eu não compreendi o conteúdo que eu estou estudando, eu vou decorar. Eu tentava 1, 2, 3 vezes entender o que estava acontecendo. Se eu não conseguisse entender, sabe o que eu fazia? Eu decorava aquela parada. Por quê? Porque o objetivo é não errar durante a prova. E as revisões periódicas e constantes, elas vão fazer com que você decore aqueles pontos que você acabou não entendendo, que você vai precisar reproduzir em algum momento da tua preparação. Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas regras jurisprudenciais de juros nas desapropriações? Cara, eu não conseguia entender aquilo de jeito nenhum. E aí o que eu fiz? Eu fiz um quadrinho, hoje em dia tem até o quadro do Márcio André do Dizer o Direito. Eu fiz um quadrinho e decorei. Decorei. Se caísse na prova, eu reproduzia. Enfim, fosse para marcar certo e errado, fosse para discorrer por escrito ou oralmente. Esse tema é um tema muito árido e muito caro para as procuradorias. Então, se você vai fazer a AGU, por exemplo, você precisa saber todas aquelas regras. Eu fiz essa pergunta na preparação da prova oral do concurso da AGU de 2015. O último concurso, eu fiz um treinamento junto com o Eduardo lá em Brasília, de provas orais, e eu fiz uma pergunta para um candidato. E ele se enrolou todo e tal, e ele me perguntou como é que funciona isso. Aí eu peguei e declinei para ele. Falei, funciona assim, assim, assado. Aí ele, rapaz, mas eu não consigo entender. Eu falei, eu também não. Aí, ué? Eu falei, cara, eu decorei. Aí tinha até um ex-aluno, né, que agora é advogado da União, Rafael Formou, ele me falou, pô, Domi, o Márcio André do Dizer o Direito fez uma tabelinha, eu decorei essa parada também. Eu não consigo entender aquilo, também decorei. O negócio é não errar na hora da prova. Beleza? E as revisões periódicas, elas vão fazer com que você decore aquilo que você não entender. Não basta saber o conteúdo da matéria, você precisa saber o conteúdo no momento em que você vai fazer a prova. Seja a prova objetiva, seja a prova discursiva, seja a prova oral. Tem que estar na flor da pele. Tem que estar na memória de pronta resposta. Não dá para lembrar disso do lado de fora da sala. Como é que a gente traz para a flor da pele? Como é que a gente acessa isso rápido? Fazendo as revisões. Não tem jeito. É com as revisões que vão fazer com que você responda a questão na hora em que te for perguntada. Beleza? Em pouco tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa selecionar o conteúdo que você vai revisar. E somente aquilo vai ser revisado. Nós temos mania, todo mundo gosta, a grande maioria gosta, de estudar, de ler, fazer uma primeira leitura, marcando, sublinhando, destacando com marca-texto, enfim, caneta colorida, lapiseira, seja como for que você faz os destaques, as seleções que você faz, seja como for. Nas revisões, você só vai ler isso. Você só vai ler aquilo que você destacou. Não há a menor possibilidade de você ler o que você não entendeu como importante naquele primeiro momento. É em cima disso que você vai fazer as suas revisões. Se tentar ler a matéria toda, vai se frustrar e vai dizer que não sabe fazer revisão, que não consegue fazer revisão. Perfeito? Se você é daqueles que não conseguem selecionar, e eu tenho um grande amigo meu, que hoje é juiz federal, o Vitor Valpuesta, ele não marcava nada no livro dele. E aí as revisões dele eram revisões mais com relação a exercícios. Né? Porque quando você faz questões, você também está fazendo uma espécie de revisão. Ok? Então, só vai ler o que grifou. Só vai ler o que destacou. Mas, Dominoni, o que eu devo destacar? Conceitos, classificações, julgados importantes. Aqui, mais uma vez, eu preciso falar para vocês que vocês precisam ouvir a voz do coração de vocês. Vocês precisam entender e acreditar no feeling de vocês. Acredite. Olha para aquilo dali e fala, cara, isso daqui pode cair na minha prova. Acredita no teu feeling, marca e faz as revisões ali em cima. Todas as vezes que eu acreditei no meu feeling, em algum momento eu tive uma resposta positiva. Fossem nos meus simulados, fossem nas minhas provas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no concurso da AGU. No meu concurso da AGU de Procurador Federal, durante a preparação eu tive aula com uma professora de Direito Administrativo que falou: quem quiser ser procurador federal tem que conhecer o conteúdo do parecer 51 da AGU. O que eu fiz? Eu estudava aos sábados. O que eu fiz? Cheguei em casa, fui para a internet, baixei o parecer 51, imprimi o parecer 51 e botei na minha mesa. Eu tenho isso como estratégia. O que eu quero ler e reler, eu boto na minha mesa, porque aquele material ali me incomoda. Ele me lembra que eu tenho que revisar, que eu tenho que ler. Ok? Então, é isso que eu fiz, foi isso que eu fiz com o parecer 51 da prova. Botei ele ali em cima, fiz uma primeira leitura, fiz uma segunda, fiz uma terceira, fiz uma quarta, falei, isso aqui tem cara de Procuradoria Geral Federal. Tem cara.
O parecer 51 da AGU, que deve ser lido por aqueles que estão aí no concurso da PGF, tá? Já vou logo dando uma dica aqui específica. Ele trata sobre recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio nas agências reguladoras. Pois bem, quando eu vou para a minha prova oral na AGU, qual era a minha questão? Discorra acerca do recurso hierárquico impróprio, bem como das suas peculiaridades nas agências reguladoras. Acredita nisso? Quantas vezes eu li o parecer 51? 300. Eu moí o parecer 51. E isso me rendeu um 99% da prova. 99%. A questão valia 25, eu tirei 24 ponto alguma coisa. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Acredite no teu feeling. O meu feeling é um feeling de concurseiro. Eu trago muitos insights que eu tenho para vocês nas minhas redes sociais, nos conteúdos. Eu coloco muito material no meu blog e digo assim, ó, tem cara de prova, tem cara de AGU. Se você olhar lá agora não, mas depois da mentoria aberta, se você for lá, bater lá, blog.marcodominoni.com.br, você vai ter uma apostila de 100 páginas só sobre coisas que eu acredito piamente que vão cair nos próximos concursos. Beleza, galera? Então, é isso. Façam as marcações e só leiam e só revisem aquelas marcações. Dominoni, mas eu fico muito no escuro, eu me sinto inseguro. Porque eu não sei se o que eu estou destacando é realmente importante. E aí eu vou te falar 2 pontos. O primeiro ponto é, você vai confirmar se as informações que você está destacando são efetivamente importantes a partir do momento em que você começar a fazer questões e você verificar que elas estão ali. É simples desse jeito. A confirmação se você está indo pelo caminho certo, você tem nos treinamentos, quando você vai fazer as questões objetivas. Na próxima fase, quando você for fazer as questões discursivas e as questões orais. Ok? Mas, invariavelmente, você vai destacar ali conceitos, classificações, aqueles julgados importantes dentro da tua esfera. Por exemplo, essa semana saiu, e já está no meu blog, um julgado que foi levado ao Supremo, eu acho que é o Supremo, o STJ, pela PGM de São Paulo. Queridos, tem concurso da PGM de São Paulo na boca de espera para sair. Qual é a dúvida que isso vai cair em alguma fase do concurso da PGM? Não existe. Entendem? Não tem. Vai cair. Beleza? E o outro ponto como é que você pega e faz as marcações? Eu oriento que você faça uma primeira marcação a lápis. Por quê? Por que fazer uma primeira marcação a lápis? Porque você vai se deparar com a seguinte situação. Você marcou na tua fonte de estudos, você marcou como aquilo dali sendo uma informação super importante, e numa segunda leitura, você, mais maduro daquele conteúdo, né, e da completude daquele conteúdo, o que você vai ter? Você vai olhar assim e vai falar assim, caramba, marquei isso daqui, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Aí o que você faz se você tiver marcado com a caneta? Não tem como. Se você marcou com lápis, com a lapiseira, você vai lá e apaga. Eu fazia isso direto. Pô, marquei isso daqui, cara, eu nunca vi questão disso. Por quê? Quando você desmarca, quando você apaga aquilo que você marcou, o que acontece? Você deixa de revisar aquele ponto indevidamente. Porque se o conteúdo não tá caindo, cara, você não precisa saber, porra. Entendeu? Ah, quero saber tudo de pouca coisa, vai fazer um mestrado. Quero saber tudo de nada, vai fazer um doutorado. Eu brinco, né, com isso, mas é a pura realidade. Preparação para concurso público é ser mediano em muita coisa e bom em algumas outras. Não dá para ser meia boca em nada. Mas você precisa pegar. O teu objeto de revisão só pode ser o que vem caindo a todo tempo, a todo momento. Numa das seleções que eu fiz para os meus mentorados do concurso da AGU, 2 concursos da AGU, foi dizer para eles que o tema responsabilidade civil é um tema fundamental em todas as matérias em que haja responsabilidade civil. Direito civil, direito consumidor, direito administrativo, direito ambiental. Essa matéria, assim, não sei nada, dominando de nada. Tem que estudar um pouquinho de doutrina dessa matéria. Tem que saber bem. Pô, mas é um tema batidão. Ok, cai na prova temas clássicos. Aquelas nomenclaturas diferentonas até caem. Tá? Mas não vai ser errando elas que vai te tirar do concurso. O que você precisa saber são os temas clássicos. E aí, ontem, eu dei uma olhada muito rapidamente na prova discursiva da PGE de Santa Catarina. Qual foi a questão que caiu? Responsabilidade civil. Compreendem? Então, responsabilidade civil. Tem que estudar, tem que revisar. Não tem jeito. Tem que ficar legal, tem que ficar bom. Tem que ter respostas prontas. Beleza? Isso tudo, eu colocava as respostas prontas que eu ia construindo nas minhas revisões. Eu tinha um caderninho de respostas prontas. Tá? Tudo analógico, tudo no físico. Né? Esse caderninho tem até hoje. Beleza? Então, se você marcar, assinalar de lápis, você vai poder apagar e isso vai otimizar a tua revisão. Eu tenho ainda para falar para vocês, né, um quarto passo para fazer revisões da melhor maneira possível. Se você for na internet, você vai achar uma dúzia de técnicas mirabolantes de revisão.
Técnicas propriamente de revisão. Como revisar? Ali você vai achar a técnica dos 7 dias. Não, já começa 24 horas, né? 24 horas, 48 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Queridos, tudo que se refira a técnicas de revisão, eu tentei implementar. E o tentar implementar, você precisa tentar implementar com constância, por um lapso de tempo relevante. Não dá para pegar e sair daqui e fazer a revisão que eu estou te ajudando a entender como é que você tem que fazer a revisão. Fazer essa revisão por 2 semanas e achar que não funciona. Não é isso. Esse jogo é um jogo de constância. É um jogo de fazer todo dia por muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu pegava a técnica, compreendia a racionalidade da técnica e fazia. Invariavelmente, ao chegar em 90 dias, você não anda mais com a matéria. E o primeiro ponto que a gente falou era o quê? Conteúdo novo, revisão. Conteúdo novo, revisão. Conteúdo novo, revisão. Em 90 dias, você não tem mais como. Essas revisões, elas se sobrepõem de uma tal forma. Eu, por exemplo, que tinha 3 horas de estudos registradas, né, programadas por dia, pelas manhãs, não conseguia estudar conteúdo novo. Então, assim, o sistema que eu peguei e desenvolvi é um sistema que é perfeitamente execuível e que você não vai entrar nessas loucuras de 24, 48 horas, 7 dias, 15, 30, nada disso. Não é isso que a gente vai falar aqui, ok? Não rola esse tipo de doideira, não vai ser aqui. A justificativa para isso, essas pessoas encontram na curva de esquecimento o fundamento para interromper essa curva. E aí, efetivamente, há estudos até sérios que a gente não vai tratar aqui nunca, porque isso só é bom para quem gosta de estudar essas paradas e vocês só precisam entender o porquê que as pessoas desenvolvem isso. Dizem que em 24 horas você esquece aproximadamente 70% daquilo que você estudou antes. Se eu ficar acreditando nisso, eu vou ficar doido. Mas, enfim, os caras estudaram e acreditam que após 24 horas a pessoa já começa a esquecer. O nosso sistema de revisões, o primeiro sistema e o sistema do dia a dia é aquele sistema em que você faz a revisão todo dia no início dos teus estudos. Como é que é isso aí, Dominoni? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tinha 3 horas de estudos por dia. De 15 a 30 minutos iniciais, eu fazia a revisão daquela matéria na semana anterior, no dia anterior de estudos. Vamos concretizar essa parada. E eu preciso que vocês me deem um feedback depois, se vocês entenderam ou não. Porque se entenderam, ótimo. Se não entenderam, eu vou explicar de novo, ok? Beleza. Eu estudava às segundas-feiras Direito Civil. Fechou? Estudava Direito Civil às segundas. Hoje, 6/3, eu estudei o tema Responsabilidade Civil. Parte do tema Responsabilidade Civil. Isso é outra angústia que a galera tem. Pô, eu tenho pouco tempo. Como é que eu vou estudar 3 horas? Não, você não vai estudar a matéria toda. Parou? Aqui hoje na página 5, na semana seguinte, página 5 de novo. Não tem problema nenhum, tá tudo certo, ok? Esse é o estudo por ciclos, que é o estudo que eu preconizo com os meus alunos, o que eu fazia comigo. Beleza, então, às segundas-feiras era dia de Direito Civil. Segunda-feira, dia 6/3, hoje eu estudei 10 páginas de Responsabilidade Civil, ok? Beleza. Na segunda-feira da semana que vem, dia 13 de março, de 15 a 30 minutos iniciais, eu revisava o que eu destaquei na semana anterior, no dia de hoje, no caso. Direito Civil da segunda-feira anterior. Então hoje é civil, segunda-feira é civil. Segunda-feira da semana que vem é civil de novo. Vai fazer a revisão de Direito Civil de 15 a 30 minutos iniciais. Não dá para empenhar mais do que isso. Não dá para empenhar mais do que isso, senão se complica. Você faz revisões todo santo dia, pequenas revisões. Não subestime as pílulas de estudos. Tem gente que se planeja para estudar 3 horas, deu alguma coisa de errado, aí não estuda nada. Ah, não vou estudar meia hora, não vou estudar 1 hora só. Estuda, cara. Isso ao longo do tempo faz a diferença na vida de todo mundo. Beleza? Metodologia é a primeira modalidade de revisão. Agora a gente vai partir para mais uma forma de revisão. E essa forma é a forma mais simples que eu encontrei na minha vida e que eu faço até hoje. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu faço. Né? Então, assim, a partir do momento em que eu vejo que aquele tema é um tema importante, eu me debruço sobre aquele tema, eu faço algumas imersões, tá? Eu gosto muito dessa noção de imersão, de você mergulhar num conteúdo, num determinado conteúdo, e você esbagaçar aquele conteúdo, entendeu? Você ler o conteúdo da maneira completa, fazer o teu estudo completo sobre aquele instituto. Então, por exemplo, no ano passado, houve uma profusão muito grande do tema intervenção. Eu falei, cara, esse tema vai bombar nos próximos concursos. E eu preciso ajudar meus alunos. O que eu fiz? Periodicamente eu compro algumas obras que os meus alunos vão falando, Dominoni, essa obra aqui é boa, essa obra aqui é boa. Então todo ano eu entro em cursos
e compro algumas obras para indicar com propriedade. Por que eu entro em curso? Porque eu oriento os meus alunos, os meus mentorados a fazer determinados cursos, aqueles que desejam fazer e que acham necessidade de fazer. E para eu indicar A, B ou C curso, eu preciso saber. E mais, quando eu me preparava para concursos públicos, as aulas eram todas presenciais. De modo que eu precisei entender como é que é o sistema do telepresencial para eu ensinar para os meus alunos. Então eu fiz, no ano passado eu fiz 2 cursos para entender e explicar para os meus alunos como é que fazia. Então eu peguei o livro do Bernardo Gonçalves, comprei o livro do Bernardo Gonçalves e aproveitei que eu queria estudar o tema intervenção, estudei o tema intervenção no livro do Bernardo Gonçalves. O livro do Bernardo Gonçalves é uma obra maravilhosa, mas não indico para concursos públicos. Ele extrapola tudo que a gente precisa como indispensável. Entenderam? Então, o livro do Bernardo Gonçalves, eu li alguns temas, né? Não li todos, mas li alguns temas e posso dizer para vocês que é desnecessário. Não é que seja ruim, não. Claro que não. É muito melhor o Lenza, beleza? Mas, enfim, eu falava do tema intervenção que eu estudei no livro do Bernardo Gonçalves. Estudei, e aí o que eu fiz? Eu falei, cara, o livro é muito denso, eu fiz uma imersão num sábado, né? E aí eu peguei e falei, cara, esse tema aqui, na verdade eu levei um sábado e um domingo inteiros, mas eu falava a respeito da forma de você fazer revisões. E o que eu fiz? Esse tema intervenção é um tema fundamental, especialmente para a galera das procuradorias e AGU, e eu peguei, e depois que eu imergi, né, no sábado e no domingo, debrucei sobre esse tema, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, no meu telefone, galera. Peguei meu telefone, vim aqui no calendário e marquei, daqui a 30 dias eu vou fazer uma revisão detalhada desse tema. Por quê? A revisão do tema intervenção, sob o meu feeling, a minha ótica de mentor, ela demandava uma revisão profunda. Até porque só as minhas anotações eram 25 páginas. Então eu precisava de tempo para fazer aquela revisão. Eu marquei um sábado, 30 dias depois, e fiz a revisão. E é isso que vocês vão fazer. Aqueles temas em que não der para você fazer com a atenção necessária, com o carinho necessário, que você vai selecionar de acordo com o teu feeling, dentro daquelas novas revisões diárias, vai ter que fazer a revisão mais profunda. Não tem jeito. E aí você precisa pegar e anotar. Não tem outro jeito. E ontem, nesse fim de semana, prova da PGE de Santa Catarina, qual foi um dos temas que foi abordado? Intervenção. Compreendem? Beleza? Então, a segunda forma que eu quero tratar aqui com vocês, segunda e última forma que eu quero tratar, são aquelas revisões em que você vai precisar ser mais profundo nas revisões, e aí você agende um dia que você tenha um pouco mais. Eu tenho muitos alunos policiais que trabalham em sistema de plantão. Essa galera que é sistema de plantão, eles tiram um dia para pegar e fazer as revisões. Um dia que eles estejam em off em casa. Eu, como eu trabalhava de segunda a sexta, essas revisões incidiam mais nos sábados e domingos. Beleza? Fazendo isso, com certeza, vocês vão conseguir fazer as revisões com a periodicidade mínima para romper essa curva do esquecimento. Beleza? Que a gente tratou ali antes. Queridos, fiquem com Deus. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Curte, compartilha, manda para os amigos. A gente precisa ajudar o maior número de pessoas. Tranquilo? Eu ajudo vocês a acelerar a aprovação de vocês e vocês me ajudam a acelerar a aprovação do maior número de pessoas possível. Beleza? Eu conheço bem esse caminho, sei o quão árduo é, e é por isso que eu me disponibilizo aqui a estar com vocês, passando alguma coisa e trocando essa energia boa, uma energia maravilhosa, que é a troca da preparação para concursos. Eu sempre ressignifiquei muito a minha preparação e eu entendo que uma preparação saudável, ela não pode ser um estorvo, como muita gente preconiza por aí. Beleza? Então, como eu já parei de estudar para concursos, eu ajudo pessoas a passar nos concursos das carreiras jurídicas.